Olá, graça e a paz a todos. Sejam bem-vindos à Casa da Oração Milk. Você está gostando da nossa série? O vídeo já vai começar após a nossa vinheta. E eu aproveito, compartilha, se inscreva nesse canal e siga-nos. Graças e paz da sua vida, seja bem-vindo à Casa da Oração Milk para mais um vídeo justificado pela fé. Vem conosco, aprender mais e mais da palavra do Senhor. Vamos aprofundar aqui nessa palavra. O que é justificação? Você sabe o que é ser justificado? Se você sabe o que é justificação? Se você não sabe, para nesse vídeo. Olha bem este vídeo. Nós temos um vídeo anterior. Temos vídeos anteriores falando que falam sobre o só assunto, sobre justificação. Então, muita calma, muita tranquilidade para aprender a palavra do Senhor. Que se você conhecer a verdade nos liberta. Liberta do quê? Liberta do jugo. Que jugo é este? Do religioso, da religião. No que nos prende, né, Gil? Nós já começamos a ser polêmico aqui agora. Liberta da ignorância e liberta dos maus ensinos. Por quê? Porque através da palavra do Senhor nós aprendemos que quando encontramos Jesus, nós somos libertos. Toda maldição fica cravado naquela cruz. Tetelestai. Exato. Então você está liberto através de Cristo. Você está sendo justificado por Cristo. Mas ainda ficamos presos na religião. Então, por isso que eu chamo muito a sua atenção. Chamo muito a sua atenção, com muita calma. Tenha paciência para aprender a palavra do Senhor. Então, eu sei que talvez você... E por isso que nós sempre falamos aqui, né, Gil? Pegue a sua Bíblia. Se você não entendeu, se nós falamos rápido, você não entendeu o versículo que foi falado aqui, o capítulo que foi falado, o versículo, pause o vídeo, lê o texto, lê o contexto, com muita calma. Você que tenha versões que você pode se adaptar melhor, né, Gil? Adaptar melhor, porque tem versões aí que tá muito... buscar mais original, mas tem uma linguagem de hoje, que possamos ver melhor, né, a palavra. Então, com muita calma, eu tenho paciência para aprender as coisas do Senhor. Nós temos paciência para tantas coisas, né? É verdade. Temos paciência para... Eu digo por mim, tenho paciência para ficar 2 horas em frente a um ecrã, uma tela de uma televisão, vendo um jogo, né? E não ter paciência para aprender as coisas do Senhor. E é exatamente esse o motivo de termos essa ideia de fazer as lições fragmentadas em vídeo, para que as pessoas tenham livre acesso e poder pausar, retroceder, assistir e assistir novamente, até que essa ideia possa ser filtrada e ser totalmente absorvida com base nos textos que são lidos. Por isso que são tópicos, né, e tá em séries. Por isso, não sou contra aqui a televisão, né? Mas paramos para ver séries, paramos para ver novela, né? Telenovela, novelas. Não estou aqui criticando ninguém, atenção, cada um sabe de si próprio. Mas paramos para aprender um bocadinho da palavra. Então eu convido você, né, a sentar no seu Maple, sentar no seu banco, sentar no seu computador, no seu telemóvel, celular, esqueci, peço desculpa, no seu celular, você consegue abrir, né? Você é livre também para fazer uns cortes, enviar essa palavra, né, para o seu amigo no WhatsApp. Você é livre, pode aqui não tem direito de autor, porque aqui o autor aqui é a palavra, o autor aqui é Cristo. Só apenas usamos nossas cordas vocais, né? Não estamos aqui para likes, não estamos aqui para aparecer, nós estamos aqui para levar a palavra do Senhor, o Evangelho genuíno, Evangelho, Evangelho sábio. Vivendo o Evangelho perdido. Vivendo o Evangelho perdido. Vamos voltar lá para Atos 2. Atos 2, né? Viver de acordo com a dignidade do Evangelho, viver de acordo com os ensinamentos apostólicos, viver de acordo com aquilo que foi passado pela
pela primeira igreja e todos os ensinamentos de vida, né? Deixando essa ideia toda espiritualesca que o cristianismo deu ao evangelho e tendo o cuidado de observar mais diretamente o foco do evangelho voltado ao necessitado, ao carente, à viúva, ao órfão, aquele que precisa da palavra, e meio que tirar assim o foco do show gospel, né, que o evangelho se tornou. Um show gospel que passa a ser perigoso, porque a partir do momento que você lê um texto desse, como nós vamos ler aqui agora, e você começa a observar ponto a ponto, como nós fazemos aqui, e você olha para aquilo que aparece nos canais gospel, você percebe que tem uma discrepância, uma diferença muito grande. Então, o que nós queremos fazer com essas séries de estudos do Evangelho é exatamente falar para você que o Evangelho ele é simples, ele é puro. A palavra de Jesus ela tem que se tornar um estilo de vida, é uma maneira de você encarar a sua vida. Não adianta você fazer todo um show pirotécnico no domingo, coisas de emoção, de luzes e choros, sendo que de segunda a sexta-feira você vive a vida como se não houvesse domingo, né? Tem uma oração que eu acho muito bacana, que é feita por aí nos canais, acho que é Instagram, YouTube, que fala assim: não adianta você orar no domingo Pai Nosso se você vive a semana inteira como se fosse filho órfão. Então, eu acho que vale muito a pena a gente pensar nisso. E vamos começar aqui, justificação pela fé. Né? Tem que ter fé para ser justo. Opa! Lembrando que nós já falamos sobre esse assunto na introdução. Se você ainda não pegou a introdução, se você por acaso chegou agora no canal, esse vídeo já é o número 2. Nós temos então a introdução que fala sobre a justificação pela fé. E ela foi falada sobre um texto que a gente já vinha usando anteriormente nos outros vídeos, Gálatas capítulo 2, do 15 ao 21, onde ocorreu aquele embate entre Paulo e Pedro na igreja de Antioquia, por conta do comer com gentios ou não, viver com gentios ou não, aquela questão de observar as práticas religiosas da tradição, não necessariamente da Torá, mas da tradição. E agora nós vamos partir para o ponto 1. Né? Você que tem a sua apostila, você que já entrou em contato comigo, eu já mandei para você a apostila em PDF completamente grátis, pelos meios que você tem aí. Aqui embaixo tem um list, todos os links de contato da casa você pode acessar, manda uma mensagem para mim e eu mando essa apostila inteira para você em PDF, totalmente grátis, não quero nada, não queremos cobrar nada, na realidade. Porque nós acreditamos que o Evangelho da Graça ele é completamente de graça. Então nós já falamos aqui a respeito da introdução, só para você ter uma explanada. Agora a gente vai ver, falamos sobre o pensamento e vamos falar a respeito do ponto 1. O ponto 1 diz assim: ao longo da história bíblica, vemos que o homem, por si só, jamais conseguiu se tornar justo perante Deus. A lei, com todos os seus mandamentos e cerimonialismos, não conseguiu isso. Somente o sacrifício de Cristo tornou isso possível. Nós cremos então que o sacrifício de Cristo, como está dito em Hebreus, capítulo 8, capítulo 9, vai dizer isso para você. Ele é único, ele é efetivo e ele é eterno. Nós cremos no sacrifício ocorrido na cruz, no nosso tempo, no meio da linha, que é o que nós chamamos de Marco Zero, mas nós também cremos na profecia, como está escrito tanto em 1 Pedro, como está escrito também em Apocalipse, que fala que Jesus ele é o Cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Ele é o primogênito dos mortos, então, seja, ele foi o primeiro que morreu. Para quê? Para que ele seja também o primogênito da ressurreição, ele é o primeiro ressurreto. Mas Jesus... Antes do evento de Jesus, já ressuscitou muita gente. Aí é que está a questão. Ele foi o Cordeiro sacrificado antes da fundação do mundo, para que em tudo ele tenha primazia. Precisamos entender isso. Aí,
ele é o nosso sacrifício vicário, ou seja, substitutivo. Já falamos sobre isso também. Isso tudo faz com que você consiga entender o que está escrito no livro de Jó, no capítulo 25, versículo 4. Jó faz uma pergunta. Você que já leu o livro de Jó, você que já tem uma experiência, né, na leitura poética do livro de Jó, tem um momento que ele vai fazer essa pergunta, né? Pode alguém ser correto diante de Deus? Jó pergunta isso no capítulo 25, versículo 4. Na realidade, nós sabemos que o homem por si só, ele já tende ao pecado. Existe essa questão do homem ter uma inclinação para o mal, de realizar aquilo que é mal. Nós vemos isso no encontro em que o homem teve com o pecado, né, figurado naquela fruta, né? Nós sabemos que tecnicamente não foi uma fruta, nós sabemos que foi uma escolha. Nós sabemos que o que nós chamamos de inclinação para o mal, ou seja, o livre-arbítrio que até então o homem tinha, um livre-arbítrio 100% puro, ele foi influenciado por essa escolha. E a partir do momento que eles decidem tomar daquela árvore do conhecimento e se beneficiar do conhecimento fora de Deus, ele então passa a não ter mais livre-arbítrio, ele passa a ter uma infecção pelo lado mal, que é o que nós chamamos em hebraico Yetzer Hará, que é a inclinação para o mal, o desejo das coisas negativas. Nesse momento, então, o pecado ele passa a habitar dentro do ser humano, que até então ele era simbolizado pela cobra como sendo uma tentação externa, agora ele é então interiorizado. E dentro de nós temos uma constante luta entre o espírito e a carne, como Paulo fala no próprio livro de Gálatas. Que nós temos essa constante luta, essa batalha, né? Romanos capítulo 7 também ele fala isso. O bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo, né? Porque nós estamos vivendo, dentro de nós existe a inclinação para o bem, que provém do Espírito de Deus, e a inclinação para o mal, que provém do nosso mau instinto. É por isso que nós não nos preocupamos tanto com o capeta como outras pessoas por aí. Porque a gente entende que entre nós e o tentador, como é pregado, existe um bloqueio que o próprio Deus coloca. Existe como é que se diz? Uma proteção que o próprio Deus coloca. Vamos colocar em Efésios capítulo 6, a armadura, exatamente, revestimento, né? Deus nos coloca. E o próprio livro também, a carta de Pedro, fala que ele está ao derredor, ou seja, existe entre ele e nós uma proteção. Né? A cobertura do sangue, a cobertura do... Agora, o que nos protege de nós mesmos? O nosso desejo de pecar. O que nos protege da nossa ânsia pelo pecado? O nosso tabernáculo, né? Nossa mente, nosso desejo, esse tabernáculo falho. Porque tecnicamente nós estamos então contagiados por esse mau instinto. Aí Jó, ele faz essa pergunta: qual o homem que consegue ser correto diante de Deus? Nenhum. Por essa questão, naquele momento da vida de Moisés, ele é escolhido, ele é enviado a um povo dentro do domínio egípcio. Ele vai tirar esse povo da escravidão, vai passar 40 anos discipulando um povo no deserto, vai passar 40 anos ensinando para eles a Torá, que é a lei escrita de Deus, específica para o povo judeu. Vai fazer com que esse povo seja introduzido, então, na terra prometida para Abraão, Isaque e Jacó. E naquele momento que eles entram na terra, se constitui uma nação própria, com a sua língua própria, com a sua regra de vida religiosa própria. Existe um conceito para que eles se mantenham limpos e puros, para, a partir deles, sair o Messias, que nós aceitamos que é Jesus, o Messias, e esse Messias traz para nós a revelação de Deus, um Deus que não vê, um Deus que que é invisível, melhor dizendo, né? Não é um Deus que não vê, um Deus que é invisível, um Deus que é inexistente, um Deus que não é palpável. Ele é um Deus está acima de todos os tipos de essência e de todas as palavras que a gente possa utilizar para poder descrever esse Deus, né? Se a gente fala, poxa, Deus é espírito. Não, Deus ele está acima do espírito, porque ele criou o espírito, né? Está escrito dessa maneira na palavra, no evangelho, para que você possa entender. Não existe... Didático, né? Didática. Não existe forma
humana de se descrever Deus. A mentalidade humana não é impossível. É por isso que Paulo, quando escreve Colossenses, ele fala de forma sábia e absoluta. Jesus é a imagem visível de um Deus que é invisível. Então, quando ele vem e ele é o nosso Messias e ele passa por tudo que ele passou e existe a cruz e o tetelestai e a nossa lista de dívidas, né? Colossenses 2,14, foi cravada na cruz junto com o corpo de Cristo, nós somos então agora justificados. E o que é justificação? Para você entender o que é justificação, você precisa entender que o sacrifício de Cristo, ele é meritório no mérito de Cristo e não no seu mérito. Porque se fosse no seu mérito, assim como eram os antigos sacrifícios da era levítica, precisava ser feito todos os dias, um de manhã e um à tarde. Mas eu oro muito. Eu vou segunda a segunda da igreja. Estou sempre na igreja. Sou dizimista fiel. Eu faço tudo na igreja, tudo que me pedir na igreja. Sou melhor que o outro? Isso me justifica? É dependente da graça como qualquer um de nós. A justificação, ela não vem por mérito. É isso. Quando você estuda Efésios, por exemplo, Efésios capítulo 2, 8, 9, 10, ele está dizendo lá, até mesmo as obras que a gente possa fazer, elas são colocadas ao nosso dispor, ou seja, colocadas no nosso caminho, para que a gente possa realizar essas boas obras e receber por elas galardão. Mas quem colocou essas obras no nosso caminho foi o próprio Deus. Então não é mérito, sabe? Não é o que você faz, não é o que você foi beneficiado pelo amor de Deus, pela graça de Deus. Deus quis, pronto, acabou. Não há nada que você faça que seja capaz de provocar Deus a atenção mais do que o que Jesus fez. Eu posso abrir aqui um parênteses, porque a pessoa que está lá, o nosso ouvinte está ouvindo, o ouvinte está ouvindo, né? Ele vai falar assim, então eles são calvinistas. Eles estão pregando ali que se Jesus fez tudo por mim e eu tenho uma salvação eterna. E sim, Senhor, se você, né, o próprio Romanos, capítulo 8, verso 1, aquele que está em Cristo Jesus, já não há maldição. Mas os versículos abaixo, aqueles que permanecem em Cristo, né? Os que estão no corpo de Cristo. Aqueles que estão no corpo de Cristo. Se você entender, volta nos vídeos aí que nós explicamos isto. Opa! Que salvo para sempre. Se eu estou em Cristo, se eu pertenço ao corpo, se eu estou agarrado no corpo, cabeça é Cristo. Se eu estou no membro do corpo da igreja invisível de Cristo, eu estou descansado. Que não é o que eu faço. Não é o meu mérito. É que Cristo fez por mim. Ele me justificou diante de Deus. Então eu posso seguir minha vida frutificando. E sem culpa. Essa é a questão, sem culpa. Quando nós falamos aqui a respeito do texto da introdução, Gálatas capítulo 2, do 15 até ao 21, você observa que aquilo que aconteceu na igreja de Antioquia, naquele refeitório, em que Pedro agiu de uma forma, depois ele acabou agindo de outra forma. E o que levou, então, a Paulo chegar até ele e chamar a atenção na frente de todos, que foi o tema do nosso curso, da lição passada, né? Viver corretamente de acordo com a verdade, isso fala a respeito da liberdade que você ganhou em Cristo. Porque se os apóstolos acreditaram que o sacrifício de Jesus ele foi único e ele foi eficiente, então não há nada que você faça que seja capaz de sujar ou que você precise fazer para ganhar de novo a salvação. Quando você lê o livro de Hebreus, você observa claramente o escritor aos Hebreus dizer que o sacrifício foi feito de uma vez, efetivamente, de forma única, eterna, para que nunca mais seja feito novamente. Foi apresentado, foi aceito e foi pago, foi tudo pago. No texto, então, vai acontecer que Paulo vai explanar para ele, vai falar de uma forma muito clara que nós somos judeus de nascimento. Nós não somos pecadores como nós temos o hábito de chamar aos não-judeus. Leia lá depois, Gálatas capítulo 2, 15 a 16, que está escrito lá. Mas nós, por Cristo, nós não somos justificados por fazer aquilo que a lei manda. Leia o texto, a gente já falou sobre isso na aula anterior.
nós todos, judeus, gregos, homem livre, homem escravo, mulher, homem, somos justificados pelo sacrifício de Jesus. É a graça de Deus. Quem crer em Cristo for batizado será salvo. Por fé. É fé. Pronto. Depois ele vai dizer lá que se por acaso nós procuramos ser justificados perante Deus mediante ao nosso próprio mérito, mediante a nossa execução dos estatutos e leis de Moisés, se nós procuramos estabelecer então a nossa justiça, segue-se que Jesus morreu à toa. Por que ele veio então, já que você é tão bom em cumprir a lei? Por que Jesus morreu e foi ressuscitado pelo Espírito de Deus e instaurou então o reino de Deus na terra, sendo que você é tão boa pessoa desse jeito? É exatamente isso que nós estamos dizendo aqui. Não foi completamente possível a lei restaurar o homem na sua origem, como era Adão antes do pecado. Então, nós não podemos nunca querer exercer mérito diante da lei, buscando o nosso próprio galardão, buscando a nossa própria restauração diante de Deus, porque a lei em nada justifica ninguém. É o que nós dissemos aqui. Se você quer viver mediante a lei, se você quer viver mediante ao cumprimento dos 613 preceitos de lei que existem na lei de Moisés, se você quer viver dessa forma, esquece Jesus. Ele não vai servir para você. Porque hoje está tudo misturado, irmãos. Hoje, o culpado hoje é a instituição que prega muito e faz a mistura, traz lei e graça. Lei e graça. Está sempre falando da lei e está falando da graça. E faz essa fusão. Mas o problema todo é esse. É porque as pessoas que seguem algumas doutrinas, vou colocar assim, muitas aspas, muito. As pessoas que seguem algumas doutrinas, elas têm medo de falar a verdade com o seu comandado, com suas ovelhinhas, né, como os crentes falam, porque elas acham que, então o pessoal vai tocar o terror, vai começar a fazer besteira, vai começar a viver de forma torta. Por quê? Porque não precisa mais de viver dessa... Não é disso que se trata. Tenta se colocar muitas regras para se manter a ordem. Entendeu? Né? A igreja pensa o seguinte: você precisa manter o cara debaixo da campanha, você precisa manter o cara debaixo da oração excessiva, você não pode dar liberdade pro crente, porque se você dá liberdade pro crente, ele começa a fazer errado, começa a viver errado. Aí é aquele tem dito popular, cabeça vazia, oficina. Sim, mas aí quer dizer, se você ensina para a pessoa o que o texto está dizendo, se você ensina a doutrina dos apóstolos, a palavra de Jesus, se você ensina a real interpretação da Torá para a igreja hoje, o que é mandamento para os judeus, o que é princípio de fé e prática para os cristãos, o que é a palavra de Cristo para nós em relação à salvação, a manter esse hábito de santidade, a manter uma vida justa, piedosa diante dos seus irmãos, a pessoa internaliza isso. Por que você acha que o profeta Jeremias, ele diz que naqueles dias, diz o Senhor, não mais escreverei a lei para eles em blocos de pedra, escreverei a lei no coração deles. Não mais será necessário ensinar a cada um seu irmão sobre Deus. Todos saberão, conhecerão Deus de ponta a ponta. Significa, meu querido, que você não precisa de um mandamento para você não matar, não roubar, não adulterar. Não precisa, porque dentro do seu coração habita em você o Espírito de Deus, e você não faz isso com as pessoas não por causa da lei escrita, mas por amor a Deus. Exato. É disso que se trata. A lei, ela passa a viver dentro de você no Espírito de Cristo. Eu vou abrir aqui um parênteses e abrir aspas, né? Irmãos, por quê? Porque a própria igreja, né? Nós estamos aqui falando mal de igrejas, né? Estamos aqui. Você é o nosso ouvinte. Olhe para a igreja hoje, do século 21. Eu não quero enganar, mas eu acredito que muitos estão ali de coração, mas fazendo uma coisa como é pregada hoje, que as pessoas têm que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer uma campanha. Eu tenho que fazer a campanha da porta aberta. Eu entro porque eu preciso do meu milagre. Eu preciso de uma revelação na minha vida.
não entra com sinceridade de coração aberto para adorar a Cristo. Não entra. Ele entra pensando já nele próprio. Ele entra nele pensando nele próprio porque ele precisa dessa porta aberta. Ele precisa de um bom relacionamento. Ele precisa de um bom carro. Eu tenho que crescer, eu tenho que comer o melhor dessa terra, porque diz a palavra, porque os pregadores dizem assim, e você tem que comer o melhor dessa terra, e aonde você pisar a planta dos pés, Deus deu como herança. Irmãos, estava falando para Israel, eu sei que está falando também para nós que herança é o quê? É levar o evangelho, porque eles não param para ver, não param para refletir, que Cristo fez, nos justificou. Nós tínhamos uma inimizade com Deus. Deus olhava para mim, para você, olhava, era só pecado, maldade, ruindade. Só juízo, a ira de Deus estava sobre mim. Mas Jesus, lá naquela cruz do Calvário, irmão, ele vai lá com o coração aberto, se entrega a favor e me justifica. Me traz uma reconciliação. Então eu entro no culto, não perda seu raciocínio, eu entrando no culto, eu não entro com gratidão, porque Ele nos amou primeiro, né? João 3,16 diz lá que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele se entregou o seu Filho. Ele entrega seu Filho por amor a nós, né? Por amor a nós. Mas que amor é esse? Que amor é esse? Nós temos que refletir, irmãos. Nós temos que parar, fazer essa reflexão para nós mesmos. Nós entramos no culto negociando com Deus. Nós entramos no culto pensando em nós, pensando... Sim, não estou dizendo que não é correto pensar na família, pensar em nós, mas eu entro no culto para adorar o sacrifício vivo. O sacrifício vivo sou eu em adoração a Deus. Eu entro me rendo graça. Em João capítulo 4, Deus fala que a palavra João nos diz que havia um poço e ali havia uma mulher que não conhecia Jesus. Ele não conhecia Jesus, mas Jesus se revela a ela, ela entende Jesus. E Jesus, nos capítulos à frente, ele diz assim: aqueles que adorarão em espírito e em verdade. Mas aonde estão esses adoradores que adoram em espírito e verdade? Onde se encontram esses adoradores que são justificados perante o Pai? Aonde eles estão, meus irmãos? Nas igrejas do século 21, nós temos que abrir os nossos olhos para saber que só somos justos pela fé. Por isso nós temos a hashtag aqui, voltar a esse evangelho perdido. Por isso este canal foi criado, irmãos, para que possamos, irmãos, nós não estamos falando de nós mesmos, nós estamos falando Bíblia, para que nós abrimos nossos olhos, conhecerão a verdade e ela nos liberta de ser religioso. De ser religioso. Aonde estão esses adoradores que são justificados por Cristo? Tem o privilégio de ser chamados filhos, o privilégio de adorar em espírito e em verdade. Mas nós estamos olhando para nós mesmos. É isto, e Cristo faz isto, é isso que Paulo nos ensina, porque esta carne, esse tabernáculo, ele já é falho da fundação, não foi da fundação, mas foi da consciência do bem e do mal. É verdade. Mas quem nos justifica? Nós temos a justificação. Tem crente, irmãos, vamos falar crente, que entende a justificação, mas tem medo, que perdeu a salvação. De dia ele está salvo. De dia ele está salvo, né? Ele está salvo de dia, mas à noite, à tarde, ele no trânsito, ele discutiu no trânsito, ele já tem a sua consciência pesada, porque ele perdeu a salvação, porque ele discutiu no trânsito. E não, mas Deus já está falhando. Mas não é o meu mérito a salvação, não é o que eu faço, né? O engraçado é isso, é que quando você vai para a igreja, né, falamos assim a respeito, quando nós vamos à igreja, aí a gente vai com aquela ideia assim, poxa, hoje Deus tem que falar comigo, Deus tem que falar, Deus tem que me abençoar, Deus tem que abrir uma porta. Geralmente para nós, bênção é algo palpável, é algo material. O problema todo é esse, já começa daí. Fazer a campanha para que você possa ouvir Deus? Não, fazer a campanha para um carro novo.
Pois, está negociando com Deus. Fazer a campanha para que os meus olhos sejam abertos e eu consiga discernir entre as ciladas do inimigo para que eu possa ser um bom crente? Não. Fazer a campanha para que eu possa ser multiplicado, para que o meu patrão seja demitido, para que ele e a família dele passem fome e eu seja colocado no lugar dele, porque eu sou filho de Deus. Isso é coisa de crente. Entendeu? Pega o mistério aí para você entender. Cadê o verdadeiro adorador? E aí quando você pega esse tipo de pensamento de alguém que vai à igreja para poder ganhar de Deus algo, em contrapartida você tem o evangelho que ensinava que eles se reuniam de forma oculta e se escondendo dos judeus, se escondendo do Império Romano, se escondendo da morte iminente, dentro das casas, fazendo reuniões, 10, 15, 20 pessoas, em oração sincera, sabe? Buscando o Espírito de Jesus que habitava dentro deles, entendendo o processo que ocorreu na vida deles, um processo de salvação, de lavagem pela palavra, justificação, um processo de remissão de pecados, e agora o seu nome está escrito no coração do próprio Deus, o seu nome está escrito no céu, sabe? Quando nós falamos a respeito de palavra de Deus, muitas pessoas não conseguem entender. Abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Lá Paulo vai falar a respeito... Quer terminar alguma coisa? Eu quero só aqui falar uma coisa, irmãos. Pare para pensar. Quando se é levantada uma campanha numa igreja, está negociando com Deus. Você tem que levar alguma coisa para que Deus dê algo maior que aquilo que você levou. Aí você tem que levar o seu melhor para Deus abrir as portas para você. Deus deu o melhor já para você, irmãos. Deu Cristo. Ah, pois é. Qual o valor maior que é Cristo do que as moedas, os dólares, os euros, os reais, o ien, que seja a nota? Irmãos, impérios crescendo aí, impérios crescendo e o povo perecendo de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Vamos voltar para o Velho Testamento. Eu sei que ele está falando por alguma coisa, né? Mas vamos buscar esse contexto, porque falta esse conhecimento. Eu estou sempre a negociar com Deus. Traz o seu dinheiro, oferece o seu Isaac. Sempre falando no dinheiro, irmãos. Alguém fala, traga aqui, vamos estar em conjunto em oração, vamos batalhar para isso e em adoração a Deus, mas eu não preciso nada de você. Não, está sempre precisando de alguma coisa. Irmão, você passa lá pelas muralhas de Jericó, derruba muralhas, traz a pedra, mas traz o envelope. Irmãos, abrimos nossos olhos, porque Ele que nos justifica. Observa bem isso, nós já falamos aqui e vamos voltar a falar. Ou você é pego nesse falso ensinamento, na falsa doutrina, pela ganância, que é essa questão que nós estamos falando aqui, de você ofertar a Deus, porque aí você vai obrigar Deus a te dar aquilo que você quer, porque Deus vai ficar em dívida com você, é o que eles pensam. Ou você vai a Deus por causa do medo, sabe? Do pavor, né? Medo do pecado, medo do inferno, medo da justiça. Uai, mas Cristo já morreu por você, você já foi liberado do perdão. A Bíblia diz que não existe condenação para quem está em Cristo. Você está com medo de quê? Aí, como ele não consegue achar dentro do texto algo para dizer para você a respeito do Evangelho, botar esse medo sobre você, o que ele faz? Ele te joga no Velho Testamento. Esses dias eu estava lá no trabalho, aguardando enquanto eu era atendido, e eu recebi um vídeo. E no vídeo, o cara me... gente, olha o que esse homem me fala. E se chama de pastor. O cara fala... É impossível para quem não é dizimista que Deus ouça a sua voz. É impossível Deus ouvir a sua voz se você não é dizimista. Aonde esse filho do demônio achou escrito uma coisa dessa? Aonde? Aí ele pega os medrosos, as pessoas que não se entregaram para Cristo, as pessoas que não foram justificadas e não tiveram o perdão dos seus pecados, no medo. Aí eu falo assim, não, mas ele é ungido de Deus. Ungido de Deus. Irmãos, perante Deus somos todos iguais, irmãos. Olha, é sempre assim, ou é pela ganância, ou é pelo medo, ou é pelo como é que se diz o outro?
a falta de entendimento da pessoa. Pega um texto que está escrito lá em Gênesis, que Deus falando com Abraão, e as promessas de Deus, que eu também tenho promessa. Meu irmão, a promessa de Deus para nós é uma só. Que Deus enviou seu filho ao mundo para que o mundo não fosse condenado. Essa é a promessa. Não existe mais promessa. Se você quer viver a sua vida enganado, roubando as promessas que foram dadas ao povo de Israel, para que você possa se sentir confortado e viver uma vida sem angústia, fique à vontade. Mas a promessa de Deus é uma só. A promessa de Deus que foi falada no Jardim do Éden, para o homem e para a mulher pecador, que diz que da semente da mulher, da descendência dela, viria um que redimiria toda a criação, essa promessa já foi cumprida. O propósito do Evangelho é a salvação de alma. Então, para com essa palhaçada de você pegar pequenos trechos do Antigo Testamento, manipular a interpretação, a exegese de um texto à sua vontade e ficar ouvindo pregação de falhado por aí. Uma pessoa dessa, que está com um microfone na mão e tem a coragem de dizer que Deus não ouve a sua oração porque você não deu dinheiro para a igreja, esse Deus é mercenário. Pois. Esse Deus é mercenário. Porque o evangelho de graça, ele foi pregado por Cristo, Filho de Deus, e ele foi pregado pela igreja, ele foi pregado pelos apóstolos. Jesus disse a missão dos 70. Vocês vão e vão pregar a palavra. De graça vocês receberam e de graça vocês dão a palavra. Aí vem um cara e começa a dizer que quem não dá dinheiro para a igreja está roubando a Deus. Aonde ele tirou isso? Malaquias 3:7. Aonde ele tira isso? Malaquias 3:7. Sabe? É uma manipulação do texto que ele faz, que se você abre a carta aos Hebreus e diz lá, não existe necessidade de sacrifícios outra e outra vez, porque o sacrifício de Cristo foi único, foi efetivo e foi completamente necessário, é suficiente. Não existe sacrifício. E as pessoas botam medo nos outros. Irmãos, tem que fazer com o coração. Não é assim que fala a palavra do Senhor. Dê com o coração. Você ajudar o seu próximo, você ajuda a sua igreja. Sim, você ajuda com monetário a sua igreja para que cresça, desenvolva. É por amor à obra. Mas ensina a verdade. Abre um texto. Abre um texto que fala de cooperação mútua. Abre um texto que fala de oferta dada pelo coração. Abre um texto que fala a respeito de você doar aquilo que você propôs no seu próprio coração. Não precisa de você ficar botando medo nas pessoas. Maldição, né? Maldição, gente. Pelo amor de Deus, você é lavado no sangue de Jesus, cara. Que maldição que você tem. Aonde que você ainda não entendeu que você passou pelo sangue de Cristo? Não existe condenação sobre você. Que maldição que é essa? Sabe? Crente de 500 anos indo em culto de libertação. Para que você vai em culto de libertação? Você não acredita que Jesus é capaz de libertar você, não? E você tem que ir fazer a campanha das 7 sexta-feiras para poder libertar. Pelo amor de Deus. Sabe o que acontece com a gente? Por causa dessa falta de ensino verdadeiro, por causa dessa falta de interesse na palavra de Deus, a gente fica igual o que está acontecendo aqui. Paulo escreve no capítulo 10, é o último texto que a gente vai ler, para a gente poder deixar um pouco mais do texto da lição para o próximo vídeo. Mas Paulo, ele vai falar com o povo no capítulo 10, e ele fala com os romanos a respeito dos seus conterrâneos, os israelitas. E ele fala assim, eu vou começar do capítulo 10, versículo 1, e vou parar no 4, que é onde finaliza ali na apostila que você está lendo aí na tua casa. Ele diz lá, meus irmãos, desejo de todo o meu coração que o meu próprio povo seja salvo, e peço a Deus em favor deles, porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus, mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento. O que a gente falou aqui até agora? Verdadeiro conhecimento. Versículo 3. Pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas e assim têm procurado conseguir isso à sua própria maneira. Olha, próprio jeito, né? Parece que ninguém leu Romanos capítulo 10. Eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas.
Porque com Cristo a lei chegou ao fim, e assim os que creem é que são aceitos por Deus. Acabamos de falar exatamente isso. Pessoas que têm 500 anos de crente que vai em cultos de libertação porque acha que realmente precisa ser liberto. Ô meu amigo, se você precisa ser liberto de alguma coisa, você não aceitou Jesus, você não aceitou o Evangelho. Jesus não te lavou, porque o sacrifício dele é eficiente, é completamente eficaz. Pessoas que acham que Deus é um ídolo, sabe? É Asherá, é Baal, é Astarote. Porque eu preciso chegar a Deus com meu dinheiro, com meu dízimo, com meu trízimo. Eu preciso fazer um voto na campanha, um voto especial. Preciso pagar o carnê, porque senão Deus não me ouve. Leia a palavra, acabamos de ler aqui agora, ó. Paulo dizendo que gostaria de todo o coração que os seus conterrâneos também entendessem a graça de Deus baseada em Cristo, porque eles são boas pessoas. Tá aí você, uma boa pessoa, um cara que vive uma vida correta, mas que os olhos do Evangelho, quando você lê o Evangelho, baseado na explicação desses falsos mestres que você anda vendo no YouTube, eles botam medo na sua cabeça usando um texto que não tem nada a ver com o Evangelho. Porque qualquer um de nós é capaz de abrir a Bíblia no Antigo Testamento e pregar Cristo lá, porque Jesus está lá. Tá desde o princípio. Você pode abrir o livro de Provérbios e pregar Cristo lá, porque Jesus está lá. Você pode pegar um livro de Esther e abrir um texto de Esther e pregar salvação de Cristo lá. Mas o que eles fazem? Preferem ganhar dinheiro, preferem colocar medo na tua cabeça, preferem fazer você ver que falta algo. Eu não sou fiel a Deus, eu preciso fazer mais, eu não estou orando, eu não estou jejuando. Amigo, se você no século 21 consegue pegar o teu carro para ir para o trabalho, se você faz uma oração enquanto você dirige, é uma oração, cara. Por que você acha que ela vale menos do que quando você ajoelha aqui na igreja e fica 1 hora ajoelhado? Deus vê o teu coração, Deus sabe do que passa na sua cabeça. Aí Paulo fala que eles não entenderam a maneira certa de que Deus aceita pessoas. Você acha que realmente Deus aceitava o povo de Israel porque eles queimaram um cabrito? Você acha que realmente Deus perdoa os pecados de Israel porque eles esfolaram uma bezerra? É isso que você entende como Deus? Você acha que Deus tem sede do sangue de novilhos e bodes? Leia o livro de Amós. Leia o livro de Amós. Ele é muito claro. Ele fala, essa matança que vocês fazem, para mim não surte efeito, eu não gosto. Os sacrifícios que vocês fazem para mim não são aceitos porque eu não gosto. Leia o livro de Amós. É um livro profético que fala para Israel, mas vai ensinar você a adorar a Deus de verdade. Sabe? Jesus, quando vê aquela mulher chegando no gasofilácio com as moedinhas de cobre, ele fala, ela ofertou muito mais do que todos eles juntos. Lucas 21. Porque eles ofertaram daquilo que sobrava para poder mostrar para as pessoas o que tinha. Ela ofertou com o coração. Faz toda a diferença. O coração. Sabe? Eu digo para você uma coisa. A gente procura sempre trabalhar na humildade, falar de uma coisa sempre simples e básica para não chamar a atenção de nós. Aqui na Milg, nenhum de nós recebe ajuda. Eu acho que nós somos uma das únicas igrejas, uma das poucas, que tira do nosso salário para investir na igreja, para poder a gente fazer com que a obra de Deus seja divulgada de uma forma simples, sem exigir nada em troca. Então, quando a gente vê essas pessoas extorquindo pobre, sabe, abre o texto lá da lei de Moisés dizendo, aquele que serve o altar é necessário que coma do altar. Que altar é esse? Que o pobre irmãozinho está ofertando lá, anda de ônibus, anda de Fusca, e você, que é um pastor ladrão, fica andando de BMW. Que altar é esse? Como é que você pode dormir com a consciência tranquila? O último texto que foi lido aqui, versículo 4, ele diz aqui, porque com Cristo a lei chega ao fim, chega à sua finalidade, chega à sua totalidade. Para que existiu lei? Para poder levar o povo, afunilar o povo ao nascimento do Messias, que cumpre a única e primeira profecia, a única e primeira promessa que é feita em toda a Escritura, que Deus iria redimir o mundo inteiro pelo descendente da mulher.
E tá aí você indo na igreja à procura de carro, à procura de bênçãos. Você quer bênção maior do que você voltar a ser amigo de Deus pelo sacrifício de Cristo? Irmão, pelo amor de Deus, saia do domínio desses mercenários. Uma pessoa que, em vez de orar para você ter paz de espírito e você dormir com tranquilidade, coloca minhoca na tua cabeça e faz você perder a sua paciência. Saia! Entendeu? Isso não é nem mais o problema da cobertura espiritual, não. Isso já é maquiavélico. Uma pessoa que espera você entrar na igreja para poder meter a mão no teu bolso. E depois ainda fala que você... sair em maldição, você tem que pedir a bênção. Meu Deus. Olha, não consigo. Não, mas temos que ficar para o próximo vídeo. Nós vamos aguçar seu desejo para o próximo vídeo, irmãos. Né? Somos justificados pela fé em Cristo Jesus. É disso que se trata o Evangelho. Todo aquele que nele crê. Nele quem? No pastor? Nele quem? No profeta? No missionário? Na igreja? Nele quem? Na igreja? Não. Todo aquele que crer em Cristo, em Jesus, o Filho de Deus, todo aquele que nele crê, ele não será condenado. Ele vai ser justificado, certo? Ele vai ser salvo. Salvo de quê? Salvo do capeta? Salvo do inferno? Salvo da justiça de Deus. Salvo do julgamento. Todos aqueles que querem viver a sua vida baseada na lei, pela lei será julgado, certo? Você quer viver segundo a lei? A sua religião fala que você deve cumprir mandamentos? Ok. Vive segundo os mandamentos. Mas Cristo para você não serve. Porque Cristo veio para dar finalidade à lei. A lei veio... O que Jesus falou? A lei vigorou até João Batista. A lei e os profetas vigoraram até João Batista. De João Batista, que é hoje, para frente, está sendo anunciado o reino de Deus. As boas novas. É só você ler. Leia o livro de Romanos, capítulo 10 pelo menos, e entenda isso. E a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Amém, irmãos? Nós estamos aqui raivosos, não. Nós estamos aqui com um compromisso de levar a verdade até você. Eu sei que você talvez queria receber uma palavra de impacto e talvez na internet que alguém, um profeta vai falar com você, mas nós estamos com boca de profeta aqui. Abre teus olhos que Deus quer de você um verdadeiro adorador, verdadeiro de excelência. Por quê? Porque eu estou justificado com fé em Cristo Jesus. Te vejo no próximo vídeo. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Até Amém? a próxima, se Deus quiser.